Nós estamos com o desejo de pregar cronologicamente, seguindo a cronologia dos acontecimentos bíblicos. Já estamos há 2 meses em Gênesis. Falamos sobre consequência de pecado, falamos do conceito de pecado, falamos sobre a criação, falamos sobre família, tudo dentro da ótica da criação de Deus, ali no Gênesis. E hoje eu continuarei nessa jornada. Espero chegar aqui nesse lugar até o Apocalipse, né? Estamos começando em Gênesis e vamos seguindo a cada dia a cronologia bíblica até chegarmos no Apocalipse, certo? Claro que eu não vou pregar a Bíblia versículo por versículo, eu vou estar destacando o quê? A linha histórica da Bíblia, certo? E hoje eu continuarei na criação, continuarei falando no Gênesis, repetindo essa historiazinha que eu estou repetindo para vocês já há 2 meses. Pelo menos uma coisa eu tenho certeza, que ao final dessa série de mensagens sobre a criação especificamente falando, vocês aprenderão a narrativa bíblica, que eu já contei essa história, já pelo menos umas 3 vezes aqui a vocês, certo? Justamente para massificar. E toda vez que você for desafiado, tentado, provocado por Satanás, você vai saber do que nós estamos falando, certo? Hoje nós vamos falar sobre tentação, nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre o risco que tem de burlar a Bíblia, né? Falar o que a Bíblia não está dizendo hoje é o que mais se vê, né? Pessoas falando o contrário do que a Bíblia diz. E eu, como sacerdote, como homem de Deus, como pastor, dirigindo um grupo de irmãos que professam essa fé, não posso me furtar de orientá-los a esse respeito. Talvez alguém diga, pastor, de novo. Você já aprendeu? Não aprendeu não. Então vamos contar de novo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, o quanto for suficiente. Hoje pela manhã mesmo, na sala de Casados para Sempre, eu estava ministrando o estudo e nós voltamos de novo, né? Voltamos de novo na criação da família, orientando sobre como a mulher deve tratar o esposo, como o esposo deve tratar a esposa. E você que não veio hoje pela manhã, você é convidado a vir domingo que vem. Nós vamos estar discutindo no domingo que vem, pela manhã, na sala Casados para Sempre, a respeito dos papéis. O papel de cada pessoa na família. Qual é o papel do esposo? Qual é o papel de pai? Qual é o papel da mãe? Interessante é observar que a Bíblia, como manual, ela tem orientação sobre tudo isso. Erramos por desobediência, porque não queremos seguir a palavra. Então todo mundo sabe que a terra era sem forma e vazia, mas pairava sobre a face da terra ou das águas o Espírito de Deus. Diz a palavra que o Senhor criou céu, terra, seres viventes, criou um jardim cheio de árvores, cheio de frutas. Depois ele cria no 6º dia o homem, e essa é uma criação especial, porque ele diz que quando ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele então entrega o homem para cultivar o jardim, cuidar das coisas de Deus. Daí a pouco, o próprio Deus, não foi invenção do homem, o próprio Deus, olhando para a solidão do homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora, que ele seja idônea. Deus faz com que o homem adormeça, tira dele uma costela e dali faz a mulher.
Depois ele dá uns tapinhas, né? Na Bíblia não tem tapinha não, né? Mas acorda o homem, e quando ele se depara com a mulher, ele faz poesia. Ele diz: ah, Senhor, coisa boa, né? Essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E eles então ficam no jardim, cuidando das coisas que Deus pediu para que eles cuidassem. Nesse jardim criado por Deus, tinha quantas árvores? Não sabemos a quantidade de árvores que tinham ali, mas tinha duas árvores específicas, duas árvores que se destacavam. Qual era o nome delas? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O Senhor então disse a Adão: você comerá de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore que traz e que dá o conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher estavam nus, pelocos, pelados, juntos no jardim. Não tinha vergonha, não tinha nenhuma alteração. Todo final do dia, o Senhor vinha encontrar-se com eles, porque é prazer do Senhor estar conosco. Ele é desejoso de se relacionar com gente, relacionar-se com pessoas, a criação dele. Então, todo final de dia, à tardinha, diz a palavra, ele vinha para ter comunhão com Adão e Eva. Adão se descuidou, deixou Eva sozinha. E Eva começou a passear no jardim. Caminhando eu vou, né? Para Canaã. De repente, se aproxima daquela árvore. Como era o nome da árvore mesmo? Conhecimento do bem e do mal. Quando ela chega diante da árvore, quem está lá na árvore? A serpente estava na árvore. Já viu cobra conversar? Mas na Bíblia diz que ela conversou. Será que foi a cobra ou foi alguém usando a cobra? Será que é você ou é alguém te usando? Já parou para pensar sobre isso? Quando você tem que falar alguma coisa para o seu marido, quando você tem que falar alguma coisa para a sua marida, quando você tem que falar alguma coisa para o seu filho, quando você tem que falar alguma coisa para quem está perto de você, é você ou você está sendo usado por alguém para falar? Vou voltar para minha história, senão eu não concluo. Estava ali a serpente. Quando ela viu Eva aproximando-se da árvore, ela disse: Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Eva disse: não, o Senhor disse que nós podemos comer de todo o fruto do jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós não podemos nem tocar. Deus falou para não tocar? Ou Deus falou para não comer? Segura o veneno. Ela então diz: Eva, a serpente, né? Perigosíssimo conversar com o capeta. E tem gente que conversa. Não se enverede em conversar com o capeta, porque você vai levar prejuízo. Eva então entrou na lábia da serpente, conversou, deu ouvidos a ela e ela diz: Eva, você sabe por quê que Deus disse que você não pode comer dessa árvore, dar fruto dessa árvore? Eva disse: não. E ele falou: é porque Deus sabe que quando você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Nos dias atuais, é fácil encontrar alguém querendo ser Deus. É fácil encontrar alguém querendo tomar o lugar de Deus na vida de alguém, na vida dos outros. Então a serpente, dizendo isso, a Bíblia diz
Eu estou mais ou menos no capítulo 2 de Gênesis, né? Diz que Eva pegou o fruto, olhou para o fruto. Por onde é que a tentação entra? Para os olhos. Se você não vê, não é tentado, né? Por isso que o Senhor guarda seus olhos, né? Olha para o lugar certo. Tem até uma músicazinha, cuidado olhinho no que vê. Né? Lá no Jardim de Infância já se ouve essa música. Ela olha para a jaca, o povo diz que é maçã, mas pode ser uma jaca também, né? Olha para o fruto. E a Bíblia diz que ela percebe que de fato aquele fruto era bom ao paladar. Aí eu pergunto, a coisa ruim, o pecado, é bom ou não é bom ao paladar? Todo mundo sabe que é bom. Pode não assumir, mas é. Olhando humanamente falando e carnalmente falando, é bom. E ela faz o quê? Morde o fruto. Se não bastasse ela comer do fruto, ela corre e dá para o marido. O marido abestado come também do fruto. E o que é que acontece quando ambos estão comendo o fruto? Proibido. Descobriram que estavam nus e não sabiam como resolver o problema. Está chegando de tardezinha o dia do Senhor vir de novo, a hora do Senhor vir de novo. E o que que acontece? Quando eles escutam a voz de Deus chamando, Adão! O que que eles fazem? O que que você faz quando você escuta a voz de Deus? Faz como Adão e Eva? Ou você se apresenta ao Senhor? Diz que logo eles correram e se esconderam por detrás das árvores. E o Senhor continuou chamando. Sabe por quê? Porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste. Você pode ser um porcaria. Você pode não valer uma cibalena, mas Ele está encucado atrás de você. Eu quero é tu, eu te quero. Eu quero é te ver bem, eu quero te consertar. É ou não é assim? As pessoas, o mundo inteiro pode desistir de você. O Senhor não vai desistir de você. E Ele continuou chamando, Adão, Adão. E Adão não respondia. Adão, cadê você? Até que de entre as árvores Adão disse, Senhor, né? Tampando as coisas talvez. Senhor, ouvimos a sua voz e nos escondemos porque estamos pelados. Estamos nus. E o Senhor disse para ele, quem disse para vocês que vocês estão nus? É certo que vocês comeram. É certo que vocês fizeram aquilo que eu disse para vocês não fazerem. O que Adão faz? Lembra o que Adão fez quando a mulher apareceu bonitona na frente dele, depois que o Senhor o criou? Fez poesia. O Senhor acertou. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamará varoa, é boa e tal, e foi para frente. Quando o primeiro problema chegou no lar, na casa, no relacionamento, o que aconteceu? Pergunto mesmo para nós hoje. O que você faz quando o problema chega no seu relacionamento, na sua casa e na sua vida? O que você faz? Você vira um Adão? Ou você tem uma postura diferente? Uma postura de alguém que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? O que você faz? Sabe o que Adão fez? Jogou a culpa em alguém. E a gente chama a síndrome de Adão. Toda vez que você, ao invés de assumir o seu BO, o seu boleto, a sua dívida, a sua conta e joga ela para outra pessoa, você está sendo Adão. Você está se comportando como Adão se comportou ainda no Gênesis, a respeito de quando eles cometeram o pecado de desobedecer ao Senhor. O Senhor então, voltando-se para Adão, diz a ele, a partir de hoje, pelo que fizeste, você vai ter que comer do suor do seu rosto. Para a mulher, ele disse, você agora terá aumentada as dores de parto. Quando você sente dor aí, mulher, no parto, lembra de Adão e Eva, eles são os culpados, né? E disse para a serpente, você rastejará e comerá o pó da terra. Todos foram afetados com a atitude de Eva. Sempre que você estiver diante de um pecado, diante de um erro, de fazer o que é errado, você lembre-se dessa história.
a minha decisão, a minha atitude errada, fora do preceito, fora da vontade de Deus, ela pode afetar muitas pessoas ao meu redor. História conhecida de todo mundo, você conta de trás para frente, uma história rica em lições. Eu já tirei mais ou menos umas 15 lições só dessa história. E hoje, se der tempo, eu vou apresentar pelo menos mais umas 10, baseada nessa história. E a primeira delas, para a noite de hoje, é: Deus não criou o homem para viver os seus próprios pensamentos ou ideias. Há muita gente andando atrás de liberdade. Eu quero ser livre. Eu quero fazer o que der na telha. Eu quero fazer o que eu quiser. Os filhos, quando completam 18 anos, dizem o quê? Agora eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quiser. Todo mundo quer liberdade. Ninguém quer servir a ninguém, ninguém quer agradar o outro. Antes desejam agradar a si mesmo. A mordomia, o serviço, é algo raro nos dias de hoje. O homem foi feito para ser guiado por Deus. Pasmem, se você não for guiado por Deus, você será guiado por qualquer outra coisa. O que eu não sei. O desafio é seu. Quem guia ou o que guia a sua vida? Você não foi criado para andar solto por aí. Você tem que ter propósito, você tem que ter princípios, você tem que ter uma orientação. E não há orientação melhor do que a orientação da palavra. Orientação bíblica. Segunda lição da noite. A tentação, irmãos, ela não acontece dentro. Não, a pessoa está pecando porque ela já é errada. Não. Alguma coisa em dado momento da sua vida foi marcante. Acionou o gatilho. E você não consegue mais se recuperar disso, a não ser com a intervenção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não há como cobrar de quem não tem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida uma atitude diferente. Porque não é a pessoa, não sou eu, não, é a ação de algo sobre a minha vida. É a ação de Deus por meio do seu Santo Espírito que vai me conduzir a fazer qualquer coisa que preste. Agora, aqui não presta também, não é por minha conta, é por conta daquilo que me influencia. E aí nós temos um dualismo. Hoje estava pregando no velório, no final da tarde ali em Paraíso, falei sobre isso. Um público totalmente católico, só tinha a irmã Magnólia, que era filha do defunto, né, do morto, e eu então falei para eles isso lá. Todos vocês são eternos, como todos os presentes hoje são eternos. Só precisamos descobrir. Você vai viver a eternidade com quem? Com Deus ou com o diabo? A vida após a morte, ela será vivida e desfrutada de acordo com o que você viveu aqui, na terra. Por isso o texto diz, aquilo que será ligado no céu também será ligado na terra. Então busque uma vida que glorifique o nome do Senhor. Outra lição que traz à tona uma verdade ignorada por muita gente. Tem gente que pensa que o diabo é bobo. Não, o diabo é bobo, eu vou enganar o diabo, eu vou enganar o capeta. Já viu alguém dizer isso? Rapaz, eu vou enganar o capeta. Tem um filme brasileiro, esqueci o nome. Sei que o nome do cara é Ojuara, né? Um filme lá, que ele desafiou o capeta. Achando ele, né, claro, a ideologia do filme é que ele dava a volta em tudo e ele mentia, enrolava todo mundo, enrolava até o diabo. Ei, toma cuidado. Toma cuidado. Talvez nessa tentativa de enrolar o diabo, você está sendo enrolado. Nessa tentativa de enganar o diabo, você está sendo enganado. Então, o tentador, ele é sábio e é também mentiroso. Na história que eu contei, ele disse o contrário do que Deus falou. E é assim que ele pega os touros. Ele disse o contrário. Ele diz, Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto? De momento algum o Senhor tinha dito isso. E ele então começou a sua conversa com Eva
Fazendo o quê? Mudando a palavra. A irmã Eliette aqui gaguejou na oração, né, irmã Eliette? Ela estava orando e de repente ela deve ter pensado, meu Deus do céu, isso está na Bíblia ou não está? E no meio da oração ela disse, eu não sei se está não, mas é um provérbio e mandou, né? Terminou a oração, mas ela está de olho, ela ficou preocupada. Eu não posso falar o que não é. Então, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, recue, né? Boa lição a da Eliette. Porque a gente escuta muita coisa, a gente vai absorvendo muita coisa e daqui a pouco nós estamos fazendo disso que uma mentira contada muitas vezes, ou parece que é 1000 vezes, acaba virando uma verdade. Agora, na ótica de Deus, mentira não vira verdade. Mentira é mentira sempre. Não há como mudar a mentira. Quarto lugar, Deus sempre fala a verdade. Irmãos, essa é uma das verdades mais sublimes contidas na palavra de Deus. Deus sempre fala a verdade. Essa é a palavra de Deus. Esse deve ser o nosso manual, o nosso guia. Está com dúvida? Está com dificuldade? Não, vamos ver o que é que a Bíblia diz? Joga para a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus nunca vai faltar com a verdade. Irmã Thaís, cadê a irmã Thaís? Está aí? Vamos dar uma olhada nesse ar, irmã Thaís. Parece que o bicho está queimado, não está funcionando não, está pegando fogo aqui. Eu acho que aí também, que eu estou vendo um menino assim, né? Banando. Vamos ver o que tem com esse ar-condicionado. Vamos em frente. Então Deus sempre fala a verdade. Quem modifica a palavra não está preparado para enfrentar Satanás. Pega a visão, segura essa aí para você, leva para casa. Reflita durante a semana. Quem modifica a palavra não está preparado para enfrentar Satanás. Eva disse, o Senhor disse que nós não podemos comer de nenhum fruto. Nem tocar nós podemos. Já viu quando a gente coloca alguma regra para o menino? Aí ele vem justificar com a gente? A mãe coloca uma regra e o menino vai contar para o pai. Como é que ele conta? Conta do mesmo jeito? A mãe diz que a gente não pode nem sentar nesse sofá. A mãe só diz para tomar cuidado, né? E ele vai e aumenta. Então quem modifica a palavra não está preparado para enfrentar Satanás. Eu já tenho sido prova de alguns episódios. A exemplo de um que aconteceu na cidade de Araguaína. Eu era seminarista na ocasião. E aí, no meio da igreja, começou o capiroto estar no corpo de um crente lá. Sei lá se era crente. De alguém, né? Eu sei que derribou cadeira, rolou. E aí sempre chama quem? Os seminaristas. Seminarista, ajuda. O pastor chamou, pegamos esse cabo, levou para lá. Daqui a pouco veio um irmãozinho. Todo canela de fogo. Vamos expulsar o diabo. Quando ele pegou na perna do endemoniado, o diabo falou assim, para tudo, me larga. Aí olhou assim na cara dele. Você? Contou a vida dele todinha. Então não modifica a palavra. Nós temos no umbral da nossa igreja um dizer que fala o seguinte, Igreja Batista Ebenezer, uma igreja que vive a palavra. É a palavra. Vamos para a palavra. Não é religião, é palavra. Não é denominação, é palavra. Não é o pastor, é a palavra, que o pastor pode estar pregando errado também. Faça como os bereanos. Os crentes de Bereia, quando ouviam uma pregação, logo abriu. É isso mesmo que está dizendo? Onde é que está? É aqui. Não é pastor, não é liderança, é a palavra. Caminhando para o final, quinta lição, Deus sempre fala a verdade, já falei. Eu já falei também, quem modifica a palavra. Número 6, ninguém pode esconder-se de Deus. Ninguém. Não há uma pessoa que consiga se esconder de Deus. O pecado nos leva à fuga, a fugirmos de Deus. Mas Deus nos encontra. Até hoje, o Senhor está chamando Adões ou Adãos, né? Ele começou chamando lá no Éden.
E ainda hoje ele chama pelo nome, porque ele é Pai, ele é o dono de tudo. Salmo 24, primeiro vai dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que na terra habitam. Ele te conhece pelo nome. E se você é alguém que anda escondendo-se de Deus ou escondido de Deus, ele vai te achar. Ele está te chamando ainda hoje pelo nome. Assim como chamou Adão, incessantemente, até que Adão resolveu entregar os pontos e dizer: Senhor, nós estamos aqui. Ele anseia por estar sentado à mesa conosco. Apocalipse 3:20, o texto vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É sinal de que ele é o maior interessado em estar na tua casa, na tua vida, nos teus relacionamentos. Ele é o mais interessado, porque é o propósito dele, a salvação de toda a humanidade. O coração da Bíblia, Gênesis 3,16, João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A morte física todos nós vamos enfrentar um dia, salvo aqueles que estarão no dia que ele chegar para o arrebatamento. Mas a morte espiritual, essa eu não quero passar. Essa o Senhor não quer que passemos, porque é prazer dele ter você no céu de glória com ele, glorificando e exaltando o nome dele. Ninguém pode se esconder de Deus. Sétimo lugar, ou sétima lição, baseado na história: o ser humano não pode se fazer aceitável diante de Deus pelo que faz. Não há nada que o pastor Ney possa fazer por si só ou por si mesmo que possa mudar minha situação diante do Senhor, a não ser deixar que o próprio Deus conduza a minha vida. Não há nada que eu possa fazer. Efésios 2, 8 e 9. Vai dizer o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Já imaginou se o pastor Ney puder dar salvação para alguém? Eu ia montar um escritóriozinho, né? E fazer que nem na época da Inquisição, né? Cobrar um pedaço, vender um pedaço de terreno no céu. Isso é inadmissível. Cada um dará conta de si diante de Deus. Ninguém salva ninguém. Ninguém salva, nós não salvamos nem a nós mesmos. Dependemos da graça. Graça é favor imerecido. Eu não mereço. Eu não mereço ir para o céu. Porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas pela graça do Senhor, Ele teve misericórdia dessa carcaça minha e diz assim: eu vou levar esse camarada para o céu. Porque Ele me aceitou e porque Ele reconhece que eu sou o Senhor da vida dele. Simplesmente por isso. Crê no Senhor Jesus. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pela graça sois salvos. Então essa graça salvífica do Senhor está à nossa disposição todo dia. A ação de Deus ante o pecador é a única forma de libertação. A ação de Deus na minha e na vida de cada um de nós, ela é libertadora. Mas é Deus que age, não sou eu que age. Eu só tenho que aceitar a ação de Deus sobre a minha vida. E Ele está agindo todo dia. Hoje eu tenho certeza que Ele já agiu na vida de todos os que estão presentes aqui. A grande dificuldade é saber, estamos percebendo a ação de Deus? O mover de Deus à nossa volta? O mover de Deus na nossa vida? O homem pecador, ele necessita de Deus. A grande dificuldade é que o homem não se reconhece pecador para Deus poder agir na vida dele. E isso não está só na Bíblia, está em todos os conceitos. No AA, Alcoólicos Anônimos, celebrando a recuperação. Qual é o primeiro passo para a libertação? Qual é o primeiro passo para a salvação? É reconhecer-me impotente diante do meu problema. Tem um problema aí com o pecado. Então eu preciso entender
que eu não dou conta de resolver esse negócio sozinho. Eu preciso da ajuda de Deus. Se Deus não agir na minha vida, mudando meu coração, e o texto vai dizer que há pessoas que têm um coração de pedra e precisa trocar por um coração sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. Depois do pecado, Satanás passa a governar o mundo. Essa é a última lição da noite. Deus criou todas as coisas e entregou tudo sob o domínio do homem. Olha o privilégio da humanidade. Ele diz, olha, você vai multiplicar, você vai encher a terra. Você vai dominar sobre os peixes, sobre os répteis, você vai dominar sobre as águas, você vai dominar sobre o espaço. Você vai controlar tudo. Aí o homem abriu mão disso por causa da desobediência. E quem tomou o lugar por causa do pecado na vida do homem? O diabo. Por isso Jesus, quando veio, diz, o mundo jaz no maligno. Não há no mundo nenhum justo sequer. Porque o mundo foi entregue ao caos diabólico. E Satanás hoje continua controlando as mentes e os corações. Eu não estou dizendo isso para amedrontar você, mas para dizer para você que Jesus continua à sua disposição. Ele continua à disposição de todos nós. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Comecei lá no capítulo 1, estou chegando no capítulo 3, versículo 15. Depois de ter dado os desígnios para cada um daqueles que eu falei e repito agora. Para a mulher aumentou a dor no parto. O homem agora teria que comer do suor da terra. A serpente agora tinha que rastejar e comer do pó da terra. Ele, depois de falar que ela rastejaria e comeria do pó da terra, ele diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Ao mesmo tempo que falava da serpente, falava também do diabo. Porque a serpente foi a máscara. Era um animal como um qualquer. Mas foi a máscara que Satanás usou para enganar a Eva. Tome cuidado com os mascarados à sua volta, procurando te enganar. E quando ele fala de esmagar a cabeça, ele estava falando de Jesus, que ia nascer da semente da mulher para esmagar a cabeça de Satanás. E isso não é mais uma promessa. Isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus nasceu. Viveu aqui 33 anos. Foi morto por uma morte de cruz. A pior das mortes. A morte de cruz. Inocente, sem reclamar, foi levado ao madeiro. Eu tinha que morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor não dá só condenação, Ele oferece também o dom gratuito dele. Ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.